Diário do Dr. Seward, 29 de setembro, manhã. Ontem à noite, um pouco antes das 10 horas, Arthur e Quincy entraram no quarto de Van Helsing. Ele nos disse tudo o que queria que fizéssemos, mas especialmente nos dirigimos a Arthur, como se todas as nossas vontades estivessem centradas na dele. Ele começou dizendo que esperava que todos fôssemos com ele, pois, disse ele, há uma grave tarefa a ser feita por lá. Você não ficou surpreso com a minha carta? Essa consulta foi diretamente endereçada ao Lord Godalming. Eu fiquei. Ela me chateou um pouco. Houve tantos problemas na minha casa ultimamente que eu poderia passar sem isso. Fiquei curioso também, quanto ao que você quis dizer. Quincy e eu conversamos sobre isso, mas quanto mais conversávamos, mais intrigados ficamos. Até agora, posso dizer por mim mesmo que estou incerto sobre qualquer significado, sobre qualquer coisa. Eu também, disse Quincy Morris laconicamente. Oh, disse o professor. Então os senhores estão mais perto do começo do que o amigo John, que tem que retroceder muito antes que ele possa chegar ao ponto de partida. Era evidente que ele reconheceu meu retorno às dúvidas do antigo estado de espírito, sem dizer uma palavra. Então, voltando-se para os outros dois, ele disse com intensa gravidade: Quero sua permissão para fazer esta noite o que eu julgo ser o melhor. Que vocês me prometam no escuro, de modo que depois, embora vocês possam ficar com raiva de mim por um tempo, não devo disfarçar de mim mesmo a possibilidade de que isso possa acontecer. Não culpem a si mesmos por nada. O senhor é franco de qualquer maneira? Respondeu Quincy. Vou me responsabilizar pelo professor. Não entendi o que quer, mas juro que ele é honesto e isso é bom o suficiente para mim. Agradeço, senhor, disse Van Helsing com orgulho. Eu tenho a honra de contá-lo como um amigo de confiança, e esse endosso é caro para mim. Ele estendeu a mão que Quincy tomou. Então, Arthur falou. Dr. Van Helsing, eu não gosto de comprar um porco a um puxão, como dizem na Escócia. E se for algo referente à minha honra como cavalheiro ou minha fé como cristão, eu não posso fazer essa promessa. Se o senhor pode me garantir que o que o senhor pretende não irá violar nenhum desses dois, então dou meu consentimento de uma só vez, embora, pela minha vida, não consigo entender aonde o senhor quer chegar. Aceito sua limitação, disse Van Helsing. E tudo o que peço é que, se o senhor achar necessário condenar qualquer ato meu, primeiro considerará bem e ficará satisfeito por não violar suas reservas. Acordado, disse Arthur. Isso é justo. E agora que os pourparlers acabaram, posso perguntar o que devemos fazer? Eu quero que vocês venham comigo e entrem em segredo no cemitério de Kingstead. O rosto de Arthur endureceu enquanto ele disse de uma maneira impressionada. Onde a pobre Lúcia está enterrada? O professor se curvou. Arthur continuou. E quando estivermos lá? Entrar no mausoléu. Arthur se levantou. Professor, o senhor está falando sério? Ou é uma piada monstruosa? Perdoe-me, vejo que o senhor é sério. Ele se sentou novamente, mas pude ver que ele se sentou com firmeza e orgulho, como aquele que está em sua dignidade. Houve um silêncio, até que ele perguntou novamente. E quando estivermos no mausoléu? Abrir o caixão. Isso é demais, ele disse, levantando-se com raiva novamente. Estou disposto a ser paciente em todas as coisas que são razoáveis. Mas nisso, essa profanação do túmulo, daquela que... Ele quase se engasgou de indignação.
professor olhou com pena para ele. Se eu pudesse poupá-lo dessa dor, meu pobre amigo, disse ele, Deus sabe que eu faria, mas nesta noite nossos pés devem pisar em caminhos espinhosos, ou, mais tarde e para sempre, os pés que o Senhor ama devem seguir em caminhos de chamas eternas. Arthur olhou para cima com o rosto branco e disse: Tome cuidado, Senhor, tome cuidado. Não seria bom ouvir o que eu tenho a dizer? Disse Van Helsing. E então o Senhor saberá pelo menos o limite do meu propósito. Devo continuar? Isso é justo o suficiente, disse Morris. Depois de uma pausa, Van Helsing continuou, evidentemente com um esforço. Senhorita Lucy está morta, não é assim? Sim. Então, não pode haver nada de errado para ela. Mas, se ela não estiver morta... Arthur se levantou. Bom Deus! Ele chorou. O que o senhor quer dizer? Houve algum erro? Ela foi enterrada viva? Ele gemeu em angústia que nem mesmo a esperança poderia suavizar. Eu não disse que ela estava viva, meu filho. Eu nem pensei nisso. Não vou além de dizer que ela pode ser uma morta-viva. Morta-viva? Morta-viva! O que o senhor quer dizer? Isso é um pesadelo ou o quê? Existem mistérios que os homens só podem adivinhar, que era após era eles podem resolver apenas em parte. Acredite, agora estamos à beira de um. Mas eu ainda não terminei. Posso cortar fora a cabeça da falecida senhorita Lucy? Santo Deus, não! Gritou Arthur em um arroubo de paixão. Por nada neste mundo todo eu consentirei com qualquer mutilação de seu corpo. Dr. Van Helsing, o senhor está me provocando além dos limites. O que eu fiz para o senhor me torturar dessa forma? O que essa pobre, doce menina fez para você querer lançar tal desonra em seu túmulo? Você está louco para falar tais coisas, ou eu estou louco por ouvi-las. Não se atreva a pensar mais em tal profanação. Não vou dar meu consentimento a nada que você fizer. Eu tenho o dever de proteger sua sepultura da ofensa, e por Deus, farei isso. Van Helsing levantou-se de onde estava sentado o tempo todo e disse, gravemente e severamente: Meu Lord Godalming, eu também tenho um dever a cumprir. Um dever para os outros, um dever para você, um dever para com os mortos. E por Deus, eu farei isso. Tudo o que peço agora é que você venha comigo, que você olhe e ouça. E se quando mais tarde eu fizer a mesma solicitação, você não estiver mais ansioso por sua realização do que eu mesmo, então farei meu dever, qualquer que seja. E então, para seguir os desejos de seu senhorio, vou me manter à sua disposição para prestar conta a você, quando e onde você quiser. Sua voz engasgou um pouco e ele continuou com uma voz cheia de pena. Mas eu imploro, não fique com raiva de mim. Em uma longa vida de atos que muitas vezes não foram agradáveis de realizar e que às vezes apertaram meu coração, nunca tive uma tarefa tão pesada como essa agora. Acredite em mim que, se vier a hora de você mudar de ideia sobre mim, um olhar seu acabará com tudo dessa hora tão triste, pois eu faria o que fosse possível para salvá-lo da tristeza. Apenas pense, por que devo me dar tanto trabalho e tanta tristeza? Eu vim aqui da minha própria terra para fazer o que puder de bom. Primeiro, para agradar meu amigo John, e depois ajudar uma doce jovem, a quem eu também vim a amar. Por ela, tenho vergonha de dizer tanto, mas digo isso em bom grado. Eu dei o que você deu, o sangue das minhas veias.
Eu, que não era como você, seu companheiro, mas apenas seu médico e seu amigo. Eu dei a ela minhas noites e dias, antes da morte, após a morte. E se minha morte pudesse fazê-la bem, mesmo agora, quando ela é uma morta-viva, ela o teria livremente. Ele disse isso com um orgulho muito grave e doce, e Arthur ficou muito comovido por ele. Ele pegou a mão do velho e disse em uma voz quebrada: "Oh, é difícil pensar nisso, e eu não consigo entender, mas pelo menos irei com você e aguardarei." Era apenas 15 para meia-noite quando entramos no cemitério, passando sobre um muro baixo. A noite estava escura, com brilho ocasional de luar entre as brechas das nuvens pesadas que se espalhavam pelo céu. Todos nos mantivemos, de alguma forma, juntos, com Van Helsing levemente à frente, enquanto ele liderava o caminho. Quando chegamos perto do mausoléu, olhei bem para Arthur, pois temia que a proximidade de um lugar carregado com uma lembrança tão triste o incomodasse. Mas ele suportou bem. Eu aceitei que o próprio mistério do processo era de alguma forma um antídoto ao seu luto. O professor destrancou a porta e, vendo uma hesitação natural entre nós, por várias razões, resolveu a dificuldade entrando primeiro. O resto de nós seguiu e ele fechou a porta. Ele então acendeu um lampião escuro e apontou para o caixão. Arthur deu um passo à frente hesitante. Van Helsing me disse: "Você estava comigo aqui ontem. O corpo de Senhorita Lucy estava naquele caixão?" Estava. O professor se voltou para o resto, dizendo: "Os senhores ouvem e ainda assim não há ninguém que acredite em mim." Ele pegou a chave de fenda e novamente tirou a tampa do caixão. Arthur olhou, muito pálido, mas silencioso. Quando a tampa foi removida, ele deu um passo à frente. Ele evidentemente não sabia que havia um caixão de chumbo, ou, de qualquer forma, não havia pensado nisso. Quando ele viu a fenda no chumbo, o sangue subiu para o rosto por um instante, mas logo desceu novamente, de modo que ele permanecesse em uma brancura horrível. Ele ainda estava em silêncio. Van Helsing forçou o flange de chumbo e todos olhamos e recuamos. O caixão estava vazio. Por vários minutos, ninguém falou uma palavra. O silêncio foi quebrado por Quincy Morris. "Professor, eu consenti com o senhor. Sua palavra é tudo o que quero. Eu não perguntaria algo assim normalmente. Eu não o desonraria a ponto de implicar uma dúvida. Mas este é um mistério que vai além de qualquer honra ou desonra. Isso é um feito seu? Eu juro a você, por tudo que considero sagrado, que não a removi. Nem sequer a toquei. O que aconteceu foi: 2 noites atrás, meu amigo Seward e eu viemos aqui com bom propósito. Acredite em mim. Abri esse caixão, que estava lacrado, e o encontramos como agora, vazio. Depois, esperamos e vimos algo branco passar pelas árvores. No dia seguinte, chegamos aqui durante o dia, e ela estava aí. Não estava, amigo John?" "Sim. Naquela noite, chegamos bem a tempo. Mais uma criança tão pequena havia desaparecido, e a encontramos, graças a Deus, ilesa entre os túmulos. Ontem, eu vim aqui antes do pôr do sol, pois quando o sol se põe, os mortos-vivos podem se mover. Esperei aqui a noite toda até o sol nascer, mas não vi nada. Era mais provável que fosse porque eu havia colocado alho nas dobradiças daquelas portas, que mortos-vivos não suportam, e outras coisas que eles evitam.
Ontem à noite não houve movimento. Então, esta noite, antes do pôr do sol, tirei meu alho e as outras coisas. E então é que encontramos esse caixão vazio. Mas tenham paciência comigo. Até agora já há muita coisa estranha. Esperem comigo lá fora, sem sermos vistos nem ouvidos. E coisas muito mais estranhas ainda acontecerão. Então, aqui ele fechou a portinhola do lampião. Agora, para o lado de fora. Ele abriu a porta e nós saímos do mausoléu. Ele por último e trancando a porta atrás dele. Oh, mas como parecia fresco e puro o ar noturno após o terror daquele mausoléu. Quão doce era ver as nuvens correndo e os raios passageiros da luz do luar entre as nuvens cerradas, cruzando e passando, como a alegria e a tristeza da vida de um homem. Quão doce era respirar o ar fresco que não tinha mancha de morte e decadência. Que humanizador era ver a iluminação vermelha do céu além da colina e ouvir longe o rugido abafado que marca a vida de uma grande cidade. Cada um, à sua maneira, era solene e superado. Arthur ficou em silêncio e estava, eu podia ver, esforçando-se para entender o propósito e o significado íntimo do mistério. Eu mesmo estava razoavelmente paciente e meio inclinado novamente a deixar de lado a dúvida e aceitar as conclusões de Van Helsing. Quincy Morris tinha a fleuma de alguém que aceita todas as coisas e as aceita no espírito de bravura calma, pondo em risco tudo que tem. Não podendo fumar, ele cortou um pedaço de bom tamanho de tabaco e começou a mascar. Quanto a Van Helsing, ele empenhou-se de maneira definitiva. Primeiro, ele tirou da bolsa uma massa do que parecia um biscoito fino e parecido com uma bolacha, que foi cuidadosamente enrolado em um guardanapo branco. Em seguida, ele tirou 2 punhados de alguma coisa esbranquiçada, como massa de pão ou de vidraceiro. Ele partiu a bolacha e a misturou na massa com as mãos. Então, ele pegou e, enrolando-o em tiras finas, começou a colocá-las nas fendas entre a porta e o batente no mausoléu. Eu estava um pouco intrigado com isso, e estando perto, perguntei a ele o que ele estava fazendo. Arthur e Quincy também se aproximaram, pois também estavam curiosos. Ele respondeu: "Estou fechando o mausoléu para que a morta-viva não entre." "E o que você colocou lá vai fazer isso?" perguntou Quincy. "Grande Scott, isso é um jogo?" "É." "O que é que você está usando?" Desta vez, a questão foi de Arthur. Van Helsing levantou o chapéu com reverência quando ele respondeu: "A hóstia! Eu trouxe de Amsterdã. Tenho uma indulgência." Foi uma resposta que horrorizou o mais cético de nós. E sentimos individualmente que, na presença de um propósito tão sério como o do professor, um propósito que poderia usar a mais sagrada das coisas, era impossível desconfiar. Em um silêncio respeitoso, assumimos os lugares atribuídos a nós ao redor do mausoléu, mas escondidos da visão de qualquer um que se aproximasse. Eu tive pena dos outros, especialmente de Arthur. Eu já havia sido iniciado com minhas visitas anteriores ao horror dessa vigília, e no entanto, eu, que tinha até 1 hora atrás repudiado as provas, senti meu coração afundar dentro de mim. Os túmulos nunca pareceram tão horríveis e brancos. Nunca o cipreste ou teixo ou zimbro pareceram a personificação da melancolia fúnebre. Nunca o balançar das árvores, ou grama, ou farfalhar, foi tão ameaçador.
Nunca o galho quebrou tão misteriosamente, e nunca o uivo distante dos cães enviou um presságio tão lamentável durante a noite. Houve um longo período de silêncio, vazio, grande e dolorido, e então um shhh afiado do professor. Ele apontou e, longe da Avenida dos Teixos, vimos uma figura branca avançar. Uma figura branca fraca que mantinha algo escuro em seu peito. A figura parou e, no momento, um raio de luar passou pelas massas de nuvens em movimento e mostrou, com sua claridade surpreendente, uma mulher de cabelos escuros, vestida com uma mortalha. Não pudemos ver o rosto, pois estava curvado sobre o que vimos ser uma criança de cabelos claros. Houve uma pausa e um pequeno grito afiado, como uma criança dá quando dorme, ou um cachorro quando está diante do fogo e dos sonhos. Estávamos prestes a ir em sua direção, mas a mão de aviso do professor, que vimos enquanto ele estava atrás de uma árvore de teixo, nos manteve. E então, enquanto olhamos, a figura branca avançou novamente. Agora estava perto o suficiente para vermos claramente, com o luar ainda iluminando. Meu próprio coração ficou frio como gelo e pude ouvir o suspiro de Arthur ao reconhecermos as características de Lucy Westenra. Lucy Westenra, mas ainda assim mudada. A doçura foi transformada em crueldade adamantina, sem coração, e a pureza em voluptuosa promiscuidade. Van Helsing saiu e, obediente ao seu gesto, todos avançamos também. Nós 4 formamos uma linha diante da porta do mausoléu. Van Helsing levantou o lampião e puxou a portinhola. Pela luz concentrada que caiu no rosto de Lucy, pudemos ver que os lábios estavam vermelhos com sangue fresco e que o fio que escorregou por cima do queixo manchou a pureza de sua mortalha. Estremecemos de horror. Pude ver pela luz trêmula que até o nervo de ferro de Van Helsing falhou. Arthur estava ao meu lado, e se eu não tivesse agarrado seu braço e o segurado, ele teria caído. Quando Lucy... Chamo a coisa que estava diante de nós de Lucy, porque ela tinha sua forma. Nos viu, ela se afastou com um rosnado irritado, como que um gato dá quando pego de surpresa. Então, seus olhos nos fitaram. Os olhos de Lucy em forma e cor, mas os olhos de Lucy estavam impuros e cheios de fogos do inferno, em vez das esferas puras e suaves que conhecíamos. Naquele momento, o remanescente do meu amor passou a ódio e aversão. Se fosse preciso matá-la, eu faria isso com prazer selvagem. Enquanto ela olhava, seus olhos brilhavam com uma luz profana e o rosto se enfeitou com um sorriso voluptuoso. Oh, Deus! Como me deixei estremecer ao ver aquilo! Com um movimento descuidado, ela arremessou ao chão, insensível como um diabo, a criança que até agora ela havia agarrado com força em seu peito, rosnando sobre ele como um cachorro rosna sobre um osso. A criança deu um grito agudo e ficou lá gemendo. Havia um sangue frio no ato que comprimiu um gemido de Arthur. Quando ela avançou para ele, com braços estendidos e um sorriso lascivo, ele recuou e cobriu o rosto com as mãos. Ela ainda avançou, no entanto, e com uma graça lânguida e voluptuosa, disse: "Venha até mim, Arthur. Deixe esses outros e venha até mim. Meus braços estão ávidos por você. Venha, e podemos descansar juntos. Venha, meu marido, venha." Havia algo diabolicamente doce em seu tom de voz.
algo do tilintar de vidro quando atingido, que ressoou através dos nossos cérebros, mesmo que as palavras fossem endereçadas a outro. Quanto a Arthur, ele pareceu sob um feitiço. Movendo as mãos do rosto, ele abriu os braços. Lucy estava saltando para eles, quando Van Helsing surgiu na frente e segurou entre eles seu pequeno crucifixo dourado. Ela recuou dele e, com o rosto repentinamente distorcido, cheio de raiva, passou por ele como se fosse entrar no mausoléu. Cerca de meio metro da porta, no entanto, ela parou como se presa por alguma força irresistível. Então ela se virou e seu rosto foi revelado ao clarão do luar e da luz do lampião, que agora não tremia com os nervos de ferro de Van Helsing. Eu nunca vi uma malícia tão confusa em um rosto, e espero que nunca, jamais seja vista novamente por olhos mortais. A bela cor ficou lívida, os olhos pareciam lançar faíscas de fogos infernais. As sobrancelhas estavam franzidas, como se as dobras da carne fossem as escamas das cobras de Medusa, e a adorável boca manchada de sangue se transformava em um quadrado aberto, como nas máscaras de paixão dos gregos e japoneses. Se alguma vez um rosto era a expressão da morte, se a aparência pudesse matar, foi o que vimos naquele momento. E assim, por meio minuto, o que pareceu uma eternidade, ela permaneceu entre o crucifixo levantado e o fechamento sagrado de seus meios de entrada. Van Helsing quebrou o silêncio perguntando a Arthur: "Responda-me, ó meu amigo, devo prosseguir no meu trabalho?" Arthur se jogou de joelhos e escondeu o rosto nas mãos. Ele respondeu: "Faça o que quiser, amigo, faça o que quiser. Não pode haver mais horror do que esse." E ele gemeu de espírito. Quincy e eu nos movemos simultaneamente em sua direção e pegamos os braços. Nós podíamos ouvir o clique do lampião sendo fechado quando Van Helsing o baixou. Chegando perto do mausoléu, ele começou a remover das fendas parte da massa sagrada que ele havia colocado lá. Todos nós olhamos com surpresa, horrorizados quando vimos, assim que ele se afastou, a mulher, com um corpo tão real naquele momento quanto o nosso, entrar através da fresta, onde uma lâmina de faca dificilmente poderia ter passado. Todos sentimos uma satisfação feliz de alívio quando vimos o professor restaurando calmamente a massa nas bordas da porta. Quando isso foi feito, ele levantou a criança e disse: "Venham agora, meus amigos. Não podemos fazer mais até amanhã. Haverá um funeral ao meio-dia, então todos nós chegaremos aqui não muito tempo depois disso. Os amigos dos mortos irão embora lá pelas 2 da tarde, e quando o coveiro trancar o portão, permaneceremos. Então, há mais a fazer, mas não como o trabalho desta noite. Quanto a este pequeno, ele não está tão mal, e amanhã à noite ele estará bem. Vamos deixá-lo onde a polícia o encontre, como na outra noite, e depois voltar para casa." Chegando perto de Arthur, ele disse: "Meu amigo Arthur, você teve um julgamento dolorido, mas depois, quando você olhar para trás, verá como foi necessário. Agora você está nas águas amargas, meu filho. A essa altura, amanhã você vai, queira Deus, já tê-las passado e bebido das águas doces. Então, não lamente demais. Até então, não pedirei que você me perdoe." Arthur e Quincy vieram para casa comigo e tentamos nos animar no caminho. Deixamos a criança em segurança e estávamos cansados. Então, todos dormimos um sono mais ou menos real.